bem? Por aqui, professora Michele Donegá, nosso encontro de hoje de legislação penal especial. Nós vamos trabalhar a lei antidrogas, toda aquela parte da lei de uso, de tráfico, jurisprudência que tem despencado nos concursos e no final, aqueles exercícios para deixar você super preparado para as provas que virão aí nos próximos dias, né? Próximos meses, porque a lei antidroga é lei que cai de forma recorrente nos concursos. Então vem comigo. Olha só. Primeiro, para falar da lei antidroga, nós vamos falar do crime de uso. Eu vou fazer um esquema aqui para vocês para facilitar a compreensão. Então vamos juntos. A Lei 11.343 de 2006, ela é dividida basicamente em duas partes. A gente vai trabalhar aqui o crime de uso e nós vamos trabalhar o crime de tráfico, além da parte processual, que é o procedimento para a apuração e para que esse crime também seja processado na forma da lei. Então, trabalhando o crime de uso, no artigo 28, a primeira questão que a gente precisa esclarecer é que usar entorpecente, trazer consigo, plantar, colher, cultivar, continua sendo crime. A diferença é que este crime, que é o crime de uso do artigo 28, o agente que for pego nessas condutas, ele não terá sua liberdade privada, ele não será privado de liberdade, né? Ele não ficará preso, por exemplo, mas ele será submetido sim a outros tipos de sanção. Então vamos lá. O crime de uso está no artigo 28. É crime de menor potencial ofensivo, então a competência para processar esse delito é do GCRIM, Juizado Especial Criminal. Não cabe prisão em flagrante, não cabe flagrante, não cabe preventiva, não cabe temporária, não cabe prisão preventiva, como eu falei, né? O indivíduo que é flagrado, que é pego, que responde por esse delito, não tem a privação da liberdade, tá? Então não cabe prisão em flagrante, não cabe preventiva, não cabe temporária. Não cabe temporária. Mas continua sendo crime, sim. Os policiais, se flagrarem alguém com uma pequena quantidade para consumo pessoal e a circunstância indicar que não se trata de um traficante, mas sim de usuário, esse indivíduo será conduzido até a delegacia e lá o delegado vai lavrar um termo circunstanciado de ocorrência. O termo circunstanciado de ocorrência. E depois é encaminhado para o GCRIM para aplicação das seguintes sanções. Aí vai para o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal. Juizado Especial Criminal. Muito bem. Aí pode vir a pergunta, muitos alunos questionam isso. Mas professor, o sujeito é flagrado pela polícia numa atitude suspeita com uma pequena quantidade de entorpecente. Só porque é uma pequena quantidade de entorpecente eu já posso entender que o crime é de uso e não tráfico? Não, não é só isso. Para a configuração do crime de uso, é uma pequena quantidade. Mas olha só os critérios. Para consumo pessoal, mas também tem que ser analisado, além disso, desses aqui, ó, antecedentes, a conduta e a circunstância em que ocorreu a ação. Porque muitas vezes ele está com uma pequena quantidade, mas porque já vendeu todo o entorpecente, né? Então ficou com uma pequena quantidade, mas não é usuário, é um traficante. Então, para que seja caracterizado o crime do artigo 28 da lei, são necessários o preenchimento desses requisitos aqui. Pequena quantidade para consumo pessoal. Opa, já escrevi errado aqui, perdão. Uma pequena quantidade para consumo pessoal, antecedentes, conduta e a circunstância em que ocorreu a ação. Circunstância em que ocorreu a ação. Muito bem.
Está nessa situação? Enquadrou aqui? Enquadrou aqui, termo circunstanciado de ocorrência e depois vai para o juizado especial criminal. Será designada uma data de audiência e nessa audiência o juiz pode aplicar uma ou mais de uma das medidas do artigo 28. Uma advertência, prestação de serviço à comunidade e também para que ele frequente cursos e palestras que trate dos efeitos, né, do uso do entorpecente. O que esses efeitos, o que o uso pode acarretar na vida dele e dos seus familiares. Então são 3 sanções. Veja que existem sanções, tá? Então são essas que eu falei. A advertência, prestação de serviço à comunidade ou para que ele frequente cursos e programas que tratem do tema dos efeitos que o uso do entorpecente pode causar. Então são essas 3. E qual que é o prazo, professora? O prazo para essas sanções são 5 meses. E em caso de reincidência, 10. Fica calma aí que eu vou fazer um quadrinho aqui pra gente sobre isso. Então, muito bem. Lembrando aqui também algo muito importante antes da gente passar para a próxima tela. Quando eu falo em crime de uso, artigo 28, os verbos ali é trazer consigo, colher, plantar, cultivar, desde que acompanhado de tudo isso daqui. Pequena quantidade para consumo pessoal, antecedentes, conduta e a circunstância em que ocorreu a ação. Porque muitas vezes o sujeito não está trazendo consigo, mas é encontrado. Por exemplo, na sua residência, um cultivo, mas pequeno, que a polícia consiga verificar que naquele cultivo lá, como é uma pequena quantidade, certamente é para consumo pessoal, né? Tá cultivando, tá colhendo, tá plantando uma pequena quantidade e todos esses critérios também indicarem que é para consumo pessoal. Nesse caso, né, nós temos aí o delito do artigo 28, competência do juizado especial criminal. Então vamos lá, pessoal. Vamos às sanções agora. Quais são as sanções para esse delito aqui do artigo 28? Então vamos juntos. As sanções, até para você anotar aí, porque cai em prova, né? Então vamos juntos. Olha só. Quais são então as penas previstas? Aqui só para a gente fazer o esquema. Termo circunstanciado de ocorrência, competência do GCRIM. E aí nós temos as sanções, né? Nós temos aqui a advertência, como eu falei, a prestação de serviço, prestação de serviço à comunidade, prestação de serviço à comunidade. E nós temos aqui frequentar cursos e palestras que trate, né, sobre os efeitos do uso. Sobre os efeitos do uso. Qual que é o prazo? Qual que é o prazo aqui? Importantíssimo, cai muito em prova, vamos colocar aqui até em vermelho. O prazo são 5 meses que o juiz pode aplicar. Em caso de reincidência, 10 meses. Professora, o crime de uso prescreve? Prescreve, mas cuidado, você não vai usar a regrinha do artigo 109 do Código Penal. A própria lei prevê prazo de prescrição do crime de uso, 2 anos. Então, prescrição, 2 anos. Cuidado com isso, que isso também cai em prova, tá? Então, não são 3 anos nem 1 ano. Prazo de prescrição do crime do artigo 28, 2 anos. Certo? Muito bem, pessoal. A lei trouxe uma novidade também. Existem situações que só frequentar cursos, programas, palestras, só advertência ou só a prestação de serviço não é o suficiente para que o indivíduo não volte a reincidir no delito. Porque muitas vezes o que acontece é a dependência química, que é uma questão de saúde, não tanto de justiça, embora as coisas possam caminhar juntas. Pensando nisso, a lei trouxe uma novidade, artigo 23A. Vamos falar sobre ele agora. Olha só. O que fala o artigo 23A da lei?
O artigo 23A, ele fala que no caso de dependente químico é possível, e aí tratando da parte da saúde, como uma questão de saúde pública, no caso de dependência é possível a internação. E a internação cai em prova, despenca. Então olha só, no caso de dependente químico, vamos anotar isso, ó. Dependente químico, a lei prevê dois tipos, artigo 23A, é o que eu tô falando aqui da lei, tá? Então, o que nós temos para trazer para vocês sobre o artigo 23A? No caso de dependente químico, cabe internação voluntária e internação involuntária. Muito bem. Veja que a lei não trata de internação compulsória. Toma muito cuidado com isso. Já vi cair em prova. Ah, a lei 11.343 de 2006 dispõe que no caso de dependente químico é possível a internação voluntária, involuntária e compulsória. Isso é falso, pessoal. Só prevê dois tipos de internação, a voluntária e a involuntária. A voluntária é fácil. O próprio dependente, nesse caso, procura a internação de livre e espontânea vontade, de forma livre, consciente. Ele quer se tratar, quer se internar, então a lei prevê essa possibilidade. Lembrando que essa internação aqui, de acordo com a lei, só pode ocorrer em unidades de saúde e hospitais credenciados. Não pode ser comunidade terapêutica, tá? Isso também já caiu em prova. Então a internação, de acordo com a lei, deve ocorrer em unidades de saúde e hospitais credenciados com profissional, com uma equipe, na verdade, multidisciplinar que será treinada, capacitada para dar o atendimento adequado ao dependente. Não é só médico. Ali a equipe é composta por médico, psicólogos, assistentes sociais, né? Então esses profissionais formam uma rede em torno do dependente químico para que ele possa, e é um esforço grande, a gente precisa reconhecer, para que ele possa finalmente se ver livre do vício, tá? Então, essa internação é voluntária, muito bem, ele mesmo procurou. E a internação involuntária? Na internação involuntária, como vocês podem observar, o próprio nome já indica, quando o dependente não aceita a internação. Ele não aceita a internação e essa internação é requerida por seus familiares. Então, no caso da involuntária, quem pode requerer são os familiares. E na falta, veja que é condição, na falta de familiar ou representante legal, né? Profissionais da saúde, assistente social, por exemplo, um assistente social. Só não pode, pessoal, e aqui principalmente carreiras policiais, a gente precisa ficar muito atento. Só não pode requerer internação involuntária, vamos colocar aqui, exceto profissionais da área de segurança. A área de segurança está fora, não pode requerer a internação involuntária de dependente químico, tá? Uma outra coisa importante aqui, qual que é o prazo dessa internação? Quanto tempo ela dura, tá? O prazo da internação, tanto a voluntária como a involuntária, vamos colocar em vermelho aqui, prazo, cuidado com isso aqui, ó, é máximo 90 dias. Prazo máximo de 90 dias, tá? No caso da involuntária, a qualquer momento, se o dependente quiser interromper a internação, ele pode. E no caso da involuntária, mesmo antes do prazo de 90 dias, o familiar pode requerer a desinternação. Porém, o médico é que vai decidir, nesse caso aqui da involuntária. Questão de prova. Tomar muito cuidado com isso.
Eu tô dizendo para vocês que no caso de dependente químico, a lei prevê a possibilidade de internação. Eu disse para vocês que essa internação depende de requerimento. A questão de prova vem agora. Quem é que autoriza a internação do artigo 23A da lei antidroga? É o juiz ou é o médico? A resposta correta é a B. Se a gente fosse colocar A, juiz, B, médico, a resposta correta é o médico. Pessoal, se a gente for analisar, faz todo sentido. Só o médico tem condições de avaliar se o caso daquele dependente químico é ou não um caso de internação. Então vamos lá? Vamos fazer essa anotação aqui também, porque nós não podemos perder nada. Tudo é importante, né? E precisa ser anotado para que a gente não caia nas armadilhas das bancas. Então vamos juntos. Olha só. Já anotamos aí. O que eu tô colocando em vermelho são aquelas, assim, né, que pode ser prazos aí que a banca pode cobrar de vocês, né? Então, vamos lá. Quem autoriza a internação? Falando aqui da internação, né? Ainda estamos falando aqui da internação. Prazo 90 dias. Quem autoriza? Quem autoriza essa internação é o médico. Então toma cuidado. Resposta aqui. É o médico que autoriza, tá? O médico que autoriza a internação. Então, mas professora, peraí, não tô entendendo. Como é que isso vai funcionar? Vamos supor que na família tem o dependente químico e ele não aceita a internação. E a família já não aguenta mais sofrer, né, com as consequências que o uso de entorpecente traz para todo mundo. Nessa situação, o que a família faz? A família pede uma autorização, um relatório médico. Fala, doutor, olha, né, procura um médico de confiança, ele vai laudar, ele vai fazer um relatório ou um laudo falando sobre a condição daquele dependente químico e com esse laudo a família pode procurar uma daquelas unidades que eu falei, unidade de saúde, hospital credenciado e interna involuntariamente o dependente químico. Ele é internado, mas tem que ter essa autorização, que é essa recomendação do médico. Ele é internado e pode ficar ali sendo monitorado pelo prazo máximo de 90 dias. Depois que ele é internado, calma, não acaba. Médico autorizou, laudou, relatou, internou. Ai, professora, mas o sujeito não aceita ser internado, quem é que vai levar? A própria família pode levar até a unidade e, se precisar, a lei autoriza que a polícia militar dê esse suporte. Então é possível também a intervenção da polícia militar para auxiliar a levar o dependente químico até a unidade de saúde. Não é o recomendável, o ideal é que ele vá, né, junto com a família, mas às vezes a agressividade e a forma como o dependente químico pode reagir a essa situação pode exigir sim um apoio das polícias no sentido de conduzi-lo até a unidade de saúde. Veja que não é condução preso, é apenas a contenção para que ele seja levado até a unidade de saúde. É importante ficar claro isso, não se trata de prisão em hipótese alguma, tá? Então olha só, pessoal, o médico laudou, o médico recomendou, aí a lei determina que no prazo, olha prazo para prova, super importante, que no prazo de 72 horas, né, após a internação, o Ministério Público e a Defensoria Pública sejam comunicados. Claro, faz todo sentido. Por quê? O Ministério Público é o fiscal da lei. Ele vai analisar, ele vai verificar se aquela internação cumpriu os requisitos legais. Se realmente, porque uma questão importante, a internação é uma medida de exceção. É uma medida de exceção. O que isso significa? Significa que eu só posso utilizar a internação quando os outros mecanismos para tentar fazer com que o dependente químico se livre do vício forem insuficientes.
ineficazes. Então, a internação é uma medida de exceção. Então, o Ministério Público, ele vai atuar nesse caso assim, foram tentadas, foram feitas, realizadas outras tentativas, né? Como que ele reagiu? Não tinha outra forma, só a internação mesmo? Por quê, pessoal? Porque nós estamos falando, querendo ou não, ainda que seja como uma forma de ajudar, de auxiliar, mas quando nós falamos em internação, nós estamos falando em privação de liberdade, né? E nós estamos falando de um direito fundamental. Então, quando nós falamos em direito fundamental, quando nós falamos em privação desse direito, há necessidade de órgãos de fiscalização entrar em ação, para que não ocorra nenhuma ilegalidade, nenhum abuso, nenhuma arbitrariedade, ok? Então, a ideia aqui, prazo 90 dias, quem autoriza é o médico, mas no prazo de 72 horas após essa internação, o Ministério Público é comunicado porque ele atua como fiscal da lei, e também a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública aqui tem um papel importantíssimo justamente na defesa do direito fundamental da liberdade. O indivíduo que é privado de liberdade, ele tem direito de defesa. Então, a Defensoria, se entender também que houve algum tipo de abuso, aqui já atuando na defesa do internado, do dependente químico, a Defensoria pode manejar aí petição, requerimentos para fazer cessar o abuso e a ilegalidade. Certo, pessoal? Então é importante a gente conhecer por que esses atores participam aqui, quais são os papéis, né, desses atores na internação. Muito bem. Pegadinha de prova. Pode cair na prova sim. No prazo de 72 horas, após a internação, de acordo com a lei antidroga, o Ministério Público, o juiz, o Ministério Público e a Defensoria devem ser comunicados. Isso está errado. De acordo com a lei, quem é comunicado é o fiscal da lei, que é o MP, e a Defensoria Pública, porque é uma prerrogativa da Defensoria a defesa do indivíduo privado de liberdade ou na iminência de correr algum tipo de perigo na restrição e privação de liberdade. Então, cuidado com isso, tá? Que às vezes eles enxertam aí mais informações para induzir o candidato em erro. Pessoal, essa matéria é super importante, assim, esse resumo aqui para vocês, né? O quadro ficou meio bagunçadinho aí, mas não tenho, né, mais a letra de professor de ensino fundamental, né? Porque depois da faculdade a letra vai ficando, né, gente? Mas o importante pra gente tá em vermelho, que são os prazos aqui, e as medidas. Então, vamos juntos aí. Agora um pouco da lei, vamos seguir aqui. Opa, perdão. Deixa eu só... Como é que a gente vai pra lei com o quadro todo riscado, né? Então, vamos apagar aqui pra gente ver mais algumas questões relacionadas ao crime de uso, que pode cair na nossa prova. Então, vamos lá. A leitura da lei de todos os artigos, a gente sempre repete, é obrigatória. O nosso papel aqui é destacar para vocês os aspectos mais importantes e aqueles que são mais cobrados em prova. E também os entendimentos dos tribunais sobre a matéria, porque isso também vira questão de prova, como vocês bem sabem. Então vamos lá. Vamos ver aí mais alguns temas sobre a lei. Olha lá, pessoal, nós temos aqui o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Droga. A intenção aqui do legislador foi tratar da prevenção, né, ao tráfico, ao uso, da repressão também, porque a gente tem ali as penas e os crimes, procedimento e também da parte da saúde pública no caso de usuários e dependentes químicos, dar um tratamento mais igualitário de acordo com a condição daquele indivíduo no contexto do uso e tráfico de drogas. Então, olha só, aqui o objetivo da lei, acabei de falar, ao usuário não aplica o flagrante, nós já mencionamos, nós temos as penas aqui, que eu falei do artigo 28, a advertência, a prestação de serviço, a medida, os nossos prazos aqui, 5 meses podendo chegar a 10 meses em caso de reincidência e o prazo prescricional de 2 anos. Então, eu fiz aquele quadrinho
esquematizado para vocês, mas vocês têm um material de apoio bem completo para auxiliá-los aí durante o estudo. Então, olha só, vamos ver aí na sequência o que a gente tem aqui. Aqui, pessoal, ó, julgado do STJ. Eu sempre gosto de trazer julgado, súmula, todos os nossos encontros eu trago para vocês, para que vocês tenham material e uma aula atualizada, tá? Então, olha só, condenação transitada em julgado por crime previsto no artigo 28 não gera reincidência. Aqui, gente, é o seguinte, nós estudamos, olha só, lá no direito penal, vou fazer uma pausinha aqui, lá no direito penal, artigo 63, o que isso quer dizer, professora? Quer dizer o seguinte, ó, lá no direito penal, se eu tenho uma contravenção penal, e depois, é o sujeito lá, jogo do bicho, né, por exemplo, que é uma contravenção, e depois eu tenho crime, esse indivíduo aqui, se a contravenção é anterior ao crime, como contravenção não é crime, ele é considerado primário. Então aqui jogo do bicho, aqui furto. Quantos crimes ele tem? Ele tem um crime, não tem? Se ele tem um crime só, que no caso aqui é o crime de furto, ele é considerado na parte da dosimetria da pena como primário. Reincidência, para que haja reincidência eu preciso ter crime mais crime. Furto mais furto, furto, homicídio, furto, tráfico, aí eu tenho reincidência. Tá bom, professora, mas o que isso tem a ver com crime de uso? No caso de crime de uso, o STJ, em 2018, teve esse mesmo entendimento. Mais crime? Então, olha só, se o sujeito lá foi flagrado com uma pequena quantidade para consumo pessoal de cannabis, né, em 2019, vamos colocar assim, e depois ele praticou um crime de furto, roubo, sei lá, homicídio, eles estão entendendo que para efeito de dosimetria da pena, ele deve ser considerado primário. Mas por quê? Porque é o seguinte, se a questão de razoabilidade, princípio da razoabilidade, se na contravenção penal, né, que permite prisão simples, não gera efeito de reincidência, não faz o menor sentido o crime do artigo 28, que não prevê nenhum tipo de privação de liberdade, gerar reincidência quando praticado antes de outro delito. Então eles entenderam que o tratamento para o crime de uso deve ser o mesmo dado no caso de contravenção. Tá? Esse foi o entendimento que o STJ deu. Então, se o sujeito pratica uso, foi pego com uma trouxinha de maconha, crime de uso, e dali um tempo ele for investigado, processado por crime, qualquer outro delito, furto, roubo, tráfico, lá no final na sentença o juiz não vai poder considerar esse indivíduo reincidente. Ele deve considerar primário. Por que primário? Porque o crime de uso, embora seja crime, não permite pena privativa de liberdade. Então, o tratamento aí deve ser equiparado ao tratamento dado no caso de contravenção penal. É isso aí, tá? Então, tomar bastante cuidado. Então, olha só, outra questão super interessante aqui também de jurisprudência, deixa eu só voltar aqui pra gente, vamos lá. Então, olha só, agora que a gente vai entender aqui, ó, cabe ressaltar que a condenação anterior por contravenção penal são aptas, não são aptas a gerar reincidência, que foi o quadro que eu fiz pra vocês, tendo em vista que dispõe o artigo 63, que apenas se refere a crime anterior, então eu preciso de crime para ter reincidência. Se a contravenção punível com pena de prisão simples não gera reincidência, não faz sentido. É desproporcional o artigo 28 configurar reincidência, tendo em vista, e aquela partezinha que eu destaquei, que nem é punível com pena privativa de liberdade. Então, princípio da razoabilidade, né, da proporcionalidade aqui.
Então não gera reincidência. Outra questão super importante. Se o menor, né, a gente está falando de uso até para fechar a questão. Se o menor, ele é flagrado, um menor de 18 anos, um adolescente, ele é flagrado portando uma pequena quantidade para consumo pessoal. Menor, adolescente é flagrado portando uma pequena quantidade para consumo pessoal. A gente sabe que nesse caso, o adolescente não responde por crime, responde por ato infracional equiparado ao crime de uso da Lei 11.343. Nesse caso, o que tem caído em prova? Vai aplicar as medidas socioeducativas do ECA ou aplica as medidas do artigo 28 ao adolescente? Vamos só lembrar, as medidas socioeducativas do ECA, elas colocam lá no Estatuto da Criança e do Adolescente tem artigo 112 do ECA. Nós temos advertência, né? Tem prestação de serviço, tem semiliberdade, liberdade assistida e internação. No caso do adolescente flagrado com uma pequena quantidade de entorpecente, ele pode ser privado de liberdade? Ele pode ser aplicado a esse adolescente liberdade assistida, semiliberdade, internação? De acordo com o STJ, não pode. Por quê? Porque seria também desproporcional, já que o artigo 28 não prevê nenhum tipo de privação de liberdade ao indivíduo flagrado com uma pequena quantidade, ou cultivando, ou plantando, ou colhendo para consumo pessoal. Então, no caso de adolescente flagrado por ato infracional análogo ao crime de uso, aplica as medidas mais benéficas previstas na lei antidroga, tá? Ou aquelas que são equiparadas no ECA, como advertência, prestação de serviço. Não cabe, o que não cabe em hipótese alguma, nesse caso do adolescente, é nenhuma medida de privação de liberdade. Então, fica essa dica aí para vocês, tá? Vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos falamos do crime de uso, algumas nuances, jurisprudência. Agora a gente vai falar do crime de tráfico. E tem bastante coisa pra gente mencionar. Primeiro, o esquematizado aqui pra vocês. Então, vamos juntos. Vamos lá. Tráfico é o artigo 33 e seguintes da lei. Lembrando, gente, que quando a gente fala em tráfico, a gente não pode pensar só no artigo 33, não. Tem que pensar no 34, 35, 36, 37, 38. Até nem vou colocar seguintes, né? Ao 39, vamos colocar assim, da lei. Isso. Qual que é o procedimento? O sujeito que é pego com droga, né, adquirindo, vendendo, trazendo consigo, oferecendo, ainda que gratuitamente, transportando, né? Nesse caso aqui, nós temos o crime de tráfico. Crime de tráfico. No crime de tráfico, aí sim, é crime equiparado a hediondo. Então, vamos a algumas características aqui do crime de tráfico, né? O crime de tráfico é equiparado a hediondo. Se é equiparado a hediondo, a gente já sabe que não cabe fiança, não cabe liberdade provisória, não cabe graça, não cabe anistia, não cabe indulto, ou seja, no caso de crime equiparado a hediondo, há um recrudescimento da lei. A lei trata de forma mais rigorosa determinados delitos etiquetados como hediondo, e o tráfico é um deles, né? Então, olha só, não cabe fiança, não cabe
Opa, eu coloquei, desculpa, gente. Não cabe fiança, liberdade provisória cabe, desculpem. Não cabe fiança, não cabe graça, não cabe anistia e não cabe indulto. Liberdade provisória cabe porque tem entendimento do STF sobre isso, perdão. Então vamos corrigindo aí. Vamos lá. No caso de tráfico, além disso, tem uma outra questão. Cabe prisão em flagrante, cabe prisão preventiva, cabe prisão temporária. Lembrando aqui, eu acho importante que a prisão temporária, no caso de crime de tráfico, é de 30 dias, prorrogados por mais 30 dias, porque é crime equiparado a hediondo, e a lei de crimes hediondos, ela prevê prisão temporária de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 no caso de delitos previstos na lei. Muito bem. Como cabe prisão em flagrante? Como que se dá a legalidade do flagrante no crime de tráfico? Né? Porque veja bem, só de olhar aquela substância, muitas vezes que o sujeito está conduzindo, né? Ele está trazendo consigo, ele está vendendo, ele está oferecendo, só de olhar aquela substância, não é possível saber se aquela substância é cocaína, ou é maconha, ou qualquer outro tipo de entorpecente. Então, para a legalidade do flagrante, há a necessidade do laudo de constatação, onde é aplicado um reagente e, dependendo da reação química daquele reagente na substância apreendida, o perito ou uma pessoa idônea realmente vai atestar que pela reação é indicativo de cocaína, é indicativo de cannabis, é indicativo de êxtase ou qualquer outra substância. Então, olha só, o que nós vamos precisar aqui, tratando agora da prisão em flagrante, lembrando que a temporária tem prazo, a preventiva não tem, a gente vai agora cuidar da prisão em flagrante em crime de tráfico aqui no nosso esqueminha. Então, olha só, gente. Prisão em flagrante. Regularidade. Super importante isso. E cai muito em prova, principalmente essa parte de inquérito, né? Nas carreiras policiais. Então, olha só. Regularidade. Eu preciso. Para a regularidade, vou até aproveitar um pouquinho mais a lousa, colocar aqui para cima. Para a regularidade do flagrante, eu vou precisar hipóteses do artigo 302 do CPP, quer dizer, sujeito tem que ser pego praticando crime, acabou de praticar, foi perseguido ou encontrado com substância que faça crer ser ele o autor do delito. Então, não podemos fugir ali da norma legal de cabimento de flagrante, de estado de flagrância. Mas, o laudo de constatação. Laudo de constatação. Quer dizer, é aquele laudo, isso aqui, para a legalidade do flagrante, gente. A gente está falando isso aqui, ó, esse conjunto, ó, legalidade. Tá? Flagrante legal em crime de tráfico tem que ter isso. Hipótese do artigo 302 do CPP, que trata da circunstância, da situação, da condição de flagrância e mais o laudo de constatação. Laudo de constatação é aquele reagente que vai ser aplicado na substância e vai indicar que realmente trata-se de substância entorpecente que causa dependência química. Então, olha só, o laudo de constatação, detalhe importante, isso cai em prova, toma muito cuidado. Laudo de constatação, de acordo com a lei antidroga, ele pode ser assinado por veja, cuidado com esse número aqui, ó, um perito, ou na falta desse perito,
pessoa no singular idônea. Pessoa idônea. Então, cuidado, que costumam cobrar em prova assim, o laudo de constatação para regularidade do flagrante. No caso da lei antidroga, deve ser assinado por um perito e na falta deste por 2 pessoas. Falsérrimo isso, gente, tá? A lei é clara, é expressa. É por um perito. Na falta desse perito, pessoa singular idônea. Então é uma pessoa, tá? Não 2. Isso tô falando, repetindo, para laudo de constatação. A perícia definitiva durante a instrução processual, aí sim nós vamos usar a regra do Código de Processo Penal, tá? Aqui não, aqui o laudo de constatação. Para fins de regularidade de flagrante, um perito e uma pessoa. Não pode esquecer isso. Muito bem, colocou lá o reagente, viu que realmente é substância entorpecente, o que vai acontecer depois? Então vamos juntos aí. Depois disso, olha só, laudo de constatação, verificou que é mesmo substância entorpecente, vai ser encaminhado para o juiz. Vamos juntos. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Flagrante mais laudo de constatação. Envio para o juiz em 24 horas. Auto de prisão, né? Auto de prisão em 24 horas. E o juiz vai analisar no prazo de 10 dias a regularidade do laudo. Depois, no caso de flagrante, o juiz, importantíssimo isso, ó. O juiz analisou, tá tudo certo, realmente foram cumpridas as disposições legais. O juiz vai determinar, isso já caiu muito em prova, a destruição da droga. A destruição da droga. Quem vai executar isso, quer dizer, quem vai destruir, quem vai cumprir essa determinação, quem vai executar a destruição, quem vai executar a destruição é o delegado. E no caso de flagrante, ele vai fazer isso, toma muito cuidado, no prazo de 15 dias. No caso de flagrante. É redundante, mas eu vou pôr porque eu sei que isso faz diferença na hora de estudar. 15, porque eu já tô falando de flagrante aqui, né? Mas eu vou repetir aqui, tá? 15 dias no caso de flagrante. E 30 dias sem flagrante. O sujeito tá sendo investigado, mas não tem flagrante. Aí, 30 dias, tá? Então, olha só. Teve flagrante, o sujeito foi pego com a boca na botija praticando crime, acabou de praticar, foi encontrado lá. Laudo de constatação, realmente, para verificar se aquela substância não é farinha, se é cocaína mesmo, se é entorpecente. Junta tudo isso, manda em 24 horas para o juiz o auto de prisão. O sujeito é submetido, nós sabemos, o investigado, o suspeito. Ele é submetido à audiência de custódia. Na audiência de custódia, o juiz vai analisar a legalidade do flagrante, vai manter aquela prisão, vai converter em preventiva ou vai conceder liberdade provisória para que ele responda ao inquérito em liberdade, ou vai substituir a prisão por medidas diversas da prisão. São as opções que o juiz tem. Ok. Acabou a audiência de custódia, o juiz deu lá o destino para o investigado. Ele tem 10 dias, juiz, 10 dias para analisar a regularidade do laudo.
Analisou, o laudo tá regular, tá tudo certo. O juiz dá uma decisão. Ele determina que o delegado de polícia destrua a droga encontrada com o suspeito. Essa destruição vai acontecer no prazo de 15 dias, quando for flagrante, né? Aí tem a presença do Ministério Público também e a autoridade sanitária que vão acompanhar essa destruição, que é por incineração, para garantir a segurança. Ah, o crime está sendo investigado, mas não tem flagrante. Se não tem flagrante, mas existe um suspeito e essa pessoa está sendo investigada e houve a apreensão de entorpecente, esta destruição, a destruição desse entorpecente deve ocorrer no prazo de 30 dias. Quando não é flagrante, lá sem flagrante. E esses 30 dias aqui, ele vai correr a partir da apreensão do entorpecente. 30 dias. Ambos os casos aqui, 15 dias ou 30, quem vai executar é o delegado. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Primeiro, você assistir o restante dessa videoaula no nosso site da Lac Cursos. Aqui no YouTube são aulas demonstrativas para você ter aí o conhecimento, né, para você ter aí uma projeção das nossas aulas em relação aí ao concurso da GCM, Guarda Civil Municipal de Caldas Novas. Nós temos um curso, cara, fantástico, focado nesse edital, um curso que eu tenho certeza que vai te ajudar. Só você clicar aqui embaixo, o menor custo-benefício do mercado, apenas R$ 199,90, investimento único, a melhor proposta pedagógica para você estudar de verdade com quem conhece, com quem aprova, quem vive o dia de concursantes, concurseiros no Brasil do dia a dia. Tá? Pode confiar aqui na Lac Concursos que você terá um excelente resultado. Bacana, meus amigos? Espero vocês. Valeu, tchau!